Gente, quero contar esse caso bem interessante para vocês. Aqui vocês estão vendo o procedimento cirúrgico, né? Uma biópsia de glândula salivar menor. Aí eu tô fazendo a incisão no lábio inferior da paciente, só a nível da pele mesmo. Então eu vou tirar como se fosse um capuzinho, sabe aquele capuzinho que fica em cima da cabeça do Papa? Então semelhante àquele capuzinho, só para eu expor a camada de baixo, né, dos lábios dela, para que eu retire entre 4 e 5 glândulas salivares menores. Vocês vão ver como são as glândulas salivares menores. Aí eu tô fazendo a incisão. É normal, às vezes, durante o procedimento cirúrgico, a gente tremer um pouquinho, viu, gente? Não é medo, não é nada, não. Porque a adrenalina vai um pouco lá pra cima. Mas quando a gente vai fazer a incisão, a gente tem muito controle do que tá fazendo. Mesmo que esteja tremendo, vocês veem quando eu toco o bisturi, eu não tremo, não. É mais segurança. Quando o bisturi não tá em cima, eu tremo. Mas é por causa da adrenalina mesmo. E muitos colegas que possam estar assistindo esse vídeo vão se identificar com isso. Então, gente, essa paciente, sexo feminino, 52 anos, já é minha paciente há mais de um ano. E ela vinha com frequência no meu consultório com queixa de aftas. Então, eram aftas frequentes. Então, ela ficava um mês com afta, outro mês sem afta. Então, digamos, em 12 meses, ela estava 6 meses com aftas. Aí vocês estão vendo eu tirando o capuzinho, né? Como eu falei pra vocês, semelhante do Papa. Então, essas aftas, a gente estava tratando com corticóide, a gente fez uma série de investigações, né? Pedi um plano alimentar para ela, por exemplo, eu queria saber tudo que ela comia durante o dia e bebia, como é que estava o sono, os hábitos intestinais, menstruação, se estava tendo candidíase de repetição. Fiz uma bateria de exames, pedi dosagens de nutrientes e vitaminas, e aí fomos tratando, né? Ela estava tendo também candidíase de repetição, sentia a boca amarga, boca seca, candidíase tanto na vagina quanto na boca, né? Aí vocês estão vendo, eu tirei o capuzinho e aí a minha auxiliar tá aspirando, né? Porque é normal sangrar um pouquinho, a gente rompe o vaso sanguíneo. E não sei se vocês estão vendo ali, tem uma bolinha branca ali, já é uma glândula salivar menor. Vocês vão ver quando eu secar, vai dar pra vocês verem melhor. Então, gente, eu vou oscilando, né, entre a narração do procedimento e contando a história. Então eu fiz uma bateria de exames. Nesse um ano, ela fez umas 3 ou 4 consultas comigo, né? A medicação que eu prescrevi, olha lá, vocês estão vendo, eu tremo um pouquinho, gente, é normal, tá? Não se preocupem. Olha lá, peguei a primeira glândula salivar menor, vocês vão ver eu cortar ela. Vocês vão ver ela cortando, aí essa bolinha é uma glândula salivar menor. E aí eu vou partir para outra, porque pra gente ter um valor significativo, a gente tem que tirar entre 4 e 5, certo? E aí com a tesoura eu tô fazendo uma divulsão dos tecidos. Então, tô separando os tecidos lá embaixo da pele, para que eu consiga chegar até uma glândula salivar. Enfim, então ela fez várias consultas, vocês vão vendo aí eu coletando as glândulas salivares enquanto eu vou narrando. Ela fez várias consultas e aí, esse ano, eu decidi solicitar alguns exames para ela, que é o FAN, que é um fator antinucleotídeo, que é pra gente saber se o paciente produz anticorpos contra ele mesmo. Então, dela positivou. E aí tem algumas marcadores que positivam no FAN, né, titulação e tudo isso, que eu não vou entrar em detalhes. O dela positivou. Então eu pedi mais 2 exames, que é o anti-Ro, que a gente chama também, tem outros nomes, né? E também o anti-LA. E aí o anti-Ro marcou. E eu também solicitei para ela, eu fiz para ela, na verdade, no consultório, uma cialometria, ou seja, que é analisar o índice de fluxo salivar em 5 minutos. Então a gente analisa o fluxo salivar em repouso, e aí se os parâmetros considerados normais, se o da paciente estiver abaixo dos parâmetros considerados normais, é considerada uma hipossalivação. E a paciente tinha um quadro de hipossalivação, né? E aí, então eu sugeri que ela possa ter uma síndrome de Sjögren, né? Que vocês vão ver como é que escreve aí, aparecendo na tela. E aí eu falei pra ela, olha, eu suspeito fortíssimo que você tem uma doença autoimune. Antes da gente chegar na hipótese da síndrome de Sjögren, a gente elenca outras hipóteses para descartar ou trabalhar com elas. Então a gente pensou em lúpus, na retocolite ulcerativa, síndrome de BC, né, que é a doença de BC, que a pessoa tem aftas recorrentes, né? Fomos pensando em uma doença inflamatória intestinal também, até que fomos descartando, né, por determinados motivos, exames, características, e ficamos com a síndrome de Sjögren. Eu falei, olha, acredito fortemente que você tem uma síndrome de Sjögren. E a síndrome de Sjögren, gente, é uma doença autoimune em que seu corpo produz imunidade contra algumas glândulas do seu corpo, sobretudo glândula salivar, mas também glândula lacrimal, pode afetar também a vagina em mulheres, etc. Vocês estão vendo aí, ó, gente, tirei todas as glândulas salivares
E aí vocês estão vendo o espaço onde é que elas estavam. Ali dá pra ver um pouquinho mais escuro o músculo do lábio, né? Aí a paciente voltou a sentir a sensibilidade, né? Porque a anestesia já tava passando. E aí eu complementei a anestesia pra gente terminar o procedimento dando a sutura, que vocês vão ver aí. Então, a síndrome de Sjögren é isso. O seu corpo produz imunidade contra as suas glândulas. Então, ele mata literalmente as glândulas. Ele acaba com as glândulas, né? Fica um tecido de cicatriz no local onde eram as glândulas salivares. Aí vocês estão vendo, gente, eu dando a sutura, né? E aí, as glândulas salivares param de produzir saliva. E o paciente pode ter uma série de consequências, porque a saliva é essencial para a saúde, né? E para várias funções do nosso corpo. Então, ela lubrifica o bolo alimentar, ela ajuda a percepção do sabor, ela tem algumas enzimas que ajudam na digestão, como a amilase salivar, a lipase lingual. Ela também tem substâncias que neutralizam o pH da boca, tem algumas substâncias que são antimicrobianas, tem alguns minerais como cálcio, fósforo, zinco, hidroxiapatita, tem flúor, então ajuda na remineralização dentária, uma série de coisas. Então, quando tem baixa salivação, tudo isso fica prejudicado. A paciente pode ficar mais suscetível a intolerâncias alimentares, pode ter uma digestão não tão eficiente dos alimentos, pode ter mais facilidade de ter cárie, aftas, candidíase, né? Aquela sensação de boca seca, incômoda. Muitas vezes tem disfagia, que é a dificuldade de engolir, porque fica tão seca a boca que não lubrifica o bolo alimentar para ele deslizar pela garganta e pelo esôfago. Então, muitas vezes esse paciente tem dificuldade de engolir determinados alimentos ou só consegue engolir com água ou com algum líquido, certo? Então, tem algumas consequências. O paciente também pode ter fadiga, dores em articulações, uma série de coisas, né? Então, aí eu coletei as 5 glândulas salivares, aí botei no frasco o coletor que tem formol, e aí vocês estão vendo dando a sutura, né? Para fechar o espaço que eu abri, para pegar essas glândulas salivares menores que tem abundância no lábio inferior. Então, vocês veem que a incisão eu fiz, digamos, de uma forma que a cicatrização facilite, porque o lábio é uma região de muita movimentação, então a gente pensa na incisão, a gente pensa em fazer o procedimento menos traumático possível para diminuir o edema, para não ficar marcas roxas na paciente, sangramento, etc. Então eu dei um primeiro ponto para servir como base para mim e depois vou complementar os outros 2 pontos, né? Foram 3 pontos que eu dei nessa paciente para fechar completamente a lesão. Ali vocês vão ver, eu vou dar mais um pontinho, a paciente não estava sentindo nada porque estava anestesiada, certo? Essa pontinha azul que vocês veem aí é o sugador, que é me auxiliando o tempo todo, né? Ela é excelente, a Letícia. E minha futura colega está estudando odontologia também. E aí vocês estão vendo eu fazendo a sutura. Então, após eu fazer esse procedimento, eu encaminhei essas glândulas salivares menores para o patologista e contei a história do paciente, né? Porque a gente serve como base para o patologista, para ele entender o que é que eu estou querendo que ele descubra. Aí eu falei e dei a hipótese de síndrome de Sjögren e o resultado veio como eu imaginava, né? Que a glândula salivar está invadida por linfócitos, que são células inflamatórias nossas, e esses linfócitos geram inflamação que acabam destruindo a glândula salivar e substituindo por fibrose, que é um tecido cicatricial. Aí a paciente para de produzir saliva. Então o patologista confirmou que essa paciente tinha essa lesão nas glândulas, e aí eu confirmei o diagnóstico de síndrome de Sjögren. Aí eu falei para a paciente, olha, da minha parte, chegamos no diagnóstico, vamos fazer manejo para que você tenha mais qualidade de vida. Então, a gente pode fazer saliva artificial, existe a possibilidade da laser terapia, orientei a higiene da paciente, indiquei os produtos de higiene bucal, falei sobre a hidratação, que o leite também pode ajudar nessa questão, porque ele tem composição semelhante à da saliva, orientei a alimentação, alimentos que possam estimular a salivação, aí pensamos também em medicamentos para estimular a salivação, medicamentos que devem ser evitados, pois diminuem a salivação, como melhorar a percepção do sabor dos alimentos. Falei para ela que ela também deve ter um acompanhamento com um oftalmologista, porque às vezes os olhos podem ficar secos, então os olhos precisam ser lubrificados, né? Falei para ela comentar com todos os profissionais que estavam envolvendo ela, né? Porque ela estava tendo também muita gastrite, com presença de H. pylori, teve colite, que é a inflamação na região do intestino, e tudo provavelmente relacionado com a síndrome de Sjögren. Falei, olha, todos os profissionais que estão te acompanhando devem saber que eu te dei o diagnóstico de síndrome de Sjögren, então eles vão mudar a conduta com você. E aí, agora ela está sendo acompanhada por mim e vai começar o acompanhamento também com um reumatologista, que é o médico que cuida de doenças autoimunes. E aí, gente, só para vocês ficarem com gostinho,
do último pontinho. Ali eu passo em uma borda da ferida, depois em outra borda. Aí a gente dá 3 nós, né? E aí tem nó de segurança. São 3 nós, que eles têm os nomes, né? Não vem ao caso aqui pra vocês, mas pra o ponto ficar estável. Depois eu orientei a paciente a botar gelo e foi prescrito analgésico, anti-inflamatório e antibiótico para essa paciente, tá certo? Aí vocês estão vendo o nó de sutura sendo finalizado e depois vocês vão ver no tubo coletor com formol as glândulas salivares menores, que no total foram 4, né? Que a gente encaminhou para a histopatologia. Aí vocês estão vendo a imagem dela, aquelas bolinhas pequenininhas. E aí o resultado, gente, da histopatologia ali grifado em vermelho. Então, confirmou o síndrome de Sjögren. Se curtiu, gente, deixa o like, se inscreve no meu canal e qualquer dúvida deixa nos comentários.